Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês acerca da palavra worth. Não sei se vocês já viram essa palavra em algum momento, eu particularmente adoro essa palavra, especialmente porque a gente consegue usá-la em contextos diferentes, mas a palavra não muda muito o sentido dela, ou seja, é uma palavra fácil de ser usada, pessoal. Porém, é uma palavra muito diferente do nosso português e por essa razão eu acho que vale a pena ter todo um vídeo dedicado a ela. Primeiro de tudo, pessoal, eu quero começar falando para vocês que a palavra worth, gramaticalmente falando, é um adjetivo. Isso é importante dizer, pessoal, porque significa então que a gente não vai conseguir usar essa palavra sem o verbo to be. Primeira dica: toda vez que a gente for utilizar essa palavra, necessariamente a gente precisa do verbo to be. Mas o que é um adjetivo? Eu sempre gosto de fazer uma breve explicação, pessoal, do que as palavras são e de quais são as funções delas dentro da frase. Como eu falei para vocês, a palavra worth é um adjetivo. O que é adjetivo? Caso vocês não saibam, adjetivos são palavras que a gente vai usar para dar característica para as coisas. Que característica? Qualquer característica, pode ser tanto uma característica positiva quanto uma característica negativa. Exemplos simples de adjetivos que a gente tem: beautiful, ugly. Então essas duas palavras são usadas para descrever coisas, portanto são adjetivos. Então, bom, se eu for usar a palavra beautiful numa frase, por exemplo, eu preciso do verbo to be, senão não vai fazer muito sentido. Eu não poderia dizer she beautiful. Eu precisaria de algo aqui no meio entre esse she e o adjetivo para que faça sentido. E o que eu estou precisando aqui? Estou precisando do verbo to be. Então, she is beautiful. Então, pessoal, todos os adjetivos precisam de um verbo de ligação. E o verbo de ligação mais famoso, mais útil que a gente tem, o mais usado, vai ser o verbo to be. Por que a gente vai precisar desse verbo? Porque a gente precisa conectar o adjetivo ao sujeito. Se a gente não tiver esse verbo de ligação entre eles, a frase não fará sentido. Eu estou fazendo toda essa explicação gramatical, pessoal, porque eu preciso que vocês entendam que o worth é um adjetivo e, portanto, a gente vai usá-lo com o verbo to be. Bom, então agora vamos para o primeiro sentido do worth. O primeiro sentido que eu coloquei aqui, pessoal, é quando a gente vai usar worth para descrever o valor monetário de alguma coisa. Esse valor monetário pode ser tanto um valor concreto quanto um valor abstrato. Então eu poderia dizer, por exemplo, this ring is worth $200. These books are worth $50. Como vocês podem ver, eu tenho um exemplo no singular, outro exemplo no plural. A gente está mudando o verbo to be de acordo com isso. Então, no primeiro exemplo, ring, portanto, eu estou usando is. No segundo exemplo, books, portanto, eu estou usando are. Como vocês podem ver aqui também, o worth não muda, independentemente se a gente está falando de plural ou singular. O que vai mudar de fato é o verbo to be. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês dois exemplos de coisas que têm o valor monetário concreto. Porém, no terceiro exemplo, this house is worth a fortune. Aqui eu não sei exatamente qual que é o valor da casa. Eu estou falando do valor da casa de uma maneira abstrata. Então, essa casa vale uma fortuna. O segundo uso do worth, pessoal, é quando a gente quer descrever que algo vale a pena ser feito. Aqui, o worth também vai ser usado com o verbo to be. Aliás, ele sempre vai ser usado com o verbo to be, tá legal? Eu dei essa explicação no início do vídeo justamente por isso, porque eu preciso que vocês entendam que toda vez a gente vai usar o verbo to be. Embora o sentido de worth possa mudar, a gente sempre usa com o verbo to be. A segunda forma que a gente vai usar worth, pessoal, é para dizer que vale a pena fazer alguma coisa. Então, por exemplo, this book is worth reading. This movie is worth watching. This restaurant is worth trying. Então, aqui, pessoal, em todos os exemplos que eu dei para vocês, não sei se vocês repararam, a gente tem o worth. Antes do worth, a gente tem o verbo to be. E depois do worth, a gente vai ter um outro verbo. Esse verbo precisa ter essa terminação de ing no final. Eu já expliquei aqui em algum vídeo, pessoal, que toda vez que a gente coloca esse ing no final de um verbo, a gente está transformando esse verbo num substantivo. Bom, eu não quero chatear vocês com esse papo gramatical aqui, mas basicamente o que eu preciso que vocês entendam. Quando a gente for usar worth nesse sentido de dizer que vale a pena fazer alguma coisa, a gente precisa ter esse ing. Caso a gente não coloque o ing, vai ficar gramaticalmente errado, pessoal.
Então, isso aqui é obrigatório. E bom, pessoal, aqui a gente pode usar essas frases em diferentes tempos verbais, não tem problema. Eu coloquei todas as frases no presente, mas a gente poderia transformá-las tanto para o passado quanto para o futuro. Já que a gente tem o verbo to be aqui, o que vai mudar não é a palavra worth. O que vai mudar é o verbo to be. Então, se eu quiser transformar essa primeira frase no passado, this book was worth reading. E por último, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da expressão worth it. De novo, pessoal, aqui com essa expressão a gente também vai usar o verbo to be. A única diferença é que a gente não vai colocar um verbo depois do worth. A gente vai colocar somente a palavra it. Então, por exemplo, studying every day is hard, but it's worth it. Going to the gym is boring, but it's worth it. Waking up early is difficult, but it's worth it. Então aqui, pessoal, em todos os exemplos que eu dei, a gente tem o it no final. Esse it é necessário porque esse it está fazendo referência a coisa a qual eu estou falando. O it não pode ser trocado por nenhuma outra palavra porque ele faz parte da expressão, então isso aqui é uma coisa fixa. E se a gente não usar o it, a nossa frase fica gramaticalmente errada também, então ele é obrigatório. E é isso, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, peço que vocês deixem o like de vocês aí. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link do meu site, vocês podem entrar, dar uma olhadinha lá. Vocês têm direito a fazer uma aula gratuita, caso vocês tenham interesse. Caso vocês não tenham interesse em fazer aulas de inglês, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu tenho algumas aulas gravadas aqui no YouTube, porém essas aulas só estão disponíveis para quem fizer uma pequena inscrição. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Pessoal, thank you very much for your attention and appreciation, and see you again next video.